Continuando aqui nossas consultas SQL, nesta aula nós vamos ver as funções de agregação. Nós vamos perceber que elas são bastante úteis para facilitar o trabalho em consulta dos nossos bancos de dados relacionais. Vamos começar pela primeira função de agregação, que é a count. Imagine que você queira saber a quantidade de registros que existem em uma tabela. Você poderia, nessa tabela, como ela é pequena, contar de um por um. Todas as linhas que tem aqui, quantos registros existem. Mas só que se torna antiprodutivo de acordo com que vai aumentando o tamanho da tabela, de acordo com que elas vão ficando cada vez maiores. Então, para facilitar a nossa vida, existe a função que a gente chama de função de select count. Eu já tenho aqui pronta no SQL. E dentro dela, você coloca o parâmetro. No caso, eu quero contar todos os registros que existem, independente do que for, se são repetidos ou não, na minha tabela funcionário. Quantos existem? Funcionário, tá? Ponto e vírgula. Para isso, vamos ver aqui, só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, existe 8 registros na minha tabela. Então, essa consulta é para retornar 8 também. Vim aqui em cima, aliás, né? Vamos executar. Pronto. E tá aqui, ó. Retornou o count igual a 8. Todos os registros da minha tabela. E se eu quisesse contar, por exemplo, todos os funcionários que são do sexo masculino? Select count. Você pode já utilizar as facilidades que o próprio MySQL fornece, Workbench, né? Count todos os funcionários from funcionário. O Eric, agora eu vou fazer um filtro. Sexo. O Eric. Aqui. Sexo, a coluna sexo, igual a Amy. Tá? Vamos fazer essa consulta e ele vai nos retornar o resultado. Select sexo, Eric. Funcionário, né? Faltou aqui. Bom. Funcionário. Vamos executar. E ele retornou aí 5 funcionários do sexo masculino. E se por um acaso eu quero fazer a seguinte consulta, vamos aqui para a nossa tabela. Eu quisesse fazer a consulta aqui. Eu quero contar todos os salários que não são repetidos, ou seja, quantos salários diferentes existem sem repetição na minha tabela funcionário, no meu banco. Isso poderia se aplicar a qualquer coluna. Eu não vou estar na coluna nome aqui, por exemplo, porque todos os nomes são distintos aqui. Eles são diferentes, então essa consulta não me retornaria nada interessante. Então, ele vai me retornar aqui a quantidade de salários diferentes. Por exemplo, como aqui está repetido, né, 40 mil, então vai contar só uma. Aí 2, 3, 4, 5, 2.500 não vai. E pronto, são 5 salários distintos, né? Para isso, nós podemos fazer assim, a seguinte situação. Select count distinct, tá? Distinct o quê? Eu quero os salários, né? Os salários que não se repetem. From funcionário. Ele vai me retornar um número. Funcionário. Das funções de agregação, o count é a única que ela é independente do tipo da coluna. Por exemplo, posso utilizar para ti colunas do tipo numérico, colunas do tipo data, colunas do tipo string, colunas do tipo float, qualquer coisa. É a única que eu posso utilizar para qualquer tipo de coluna. Então, vamos executar primeiro essa consulta. Pronto, então retornou lá aquela nossa conta, count 5, né? Então, foi contar aí 5 salários diferentes na nossa tabela. Então, há uma infinidade de aplicações somente para o count. Antes de prosseguirmos para as outras funções de agregação, perceba uma coisa. Bem aqui no resultado, né, no nome da coluna que deu o resultado da nossa função de agregação count, perceba que apareceu, ó, count, distinct, salário. Apareceu justamente esse nome aqui, né? Porém, para um relatório, se eu for fazer um relatório, isso não é intuitivo, é anti-intuitivo, né? Fica muito difícil entender para quem não é da área do que se trata. Para isso, existe algo que a gente chama no SQL, que é o alias, tá? Alias em inglês é apelido. E para a gente dar um apelido para as nossas colunas, nós podemos fazer assim, ó, as, e o nome que a gente quer que apareça aqui, ó, no nosso resultado. Então, ele vai pegar isso aqui e vai dar o apelido que a gente der. No caso aqui, ele quer o quê? Quantidade de salários distintos. Então, vou botar aqui, ó, QTD salários distintos. Poderia assim. Você pode botar o que achar melhor, né?
para especificar o que se trata daquela coluna. E está aqui, ó, renomeou para o nosso alias, né, para o nosso apelido que tem aqui, ao invés de retornar o resultado da consulta. Então, a partir de agora, nós vamos utilizar muito ele para deixar claro do que se trata. Isso é muito interessante para geração de relatórios, tudo isso. Então, vamos prosseguir. A próxima função que nós vamos ver é a função max. Bom, quanto à função max, o que é que nós podemos fazer? Ela vai sempre retornar o valor máximo. Vamos ver aqui nossa tabela funcionário. Onde é que eu poderia aplicar isso? Qual o maior valor? Agora, a partir dessas funções de agregação, se tratam de somente números, né? Então, qual o maior salário da minha empresa? Então, eu poderia fazer assim, ó. Select max e botar aqui a salário. Qual o maior salário da minha empresa? From funcionário. Qual o maior salário dos meus funcionários, né? Funcionário. Ele vai me retornar. Então, o maior salário é o salário de 55 mil. Então, vou botar aqui o apelido as maior salário. Vou botar um apelido aqui na nossa coluna. E vou executar de novo para ficar mais interessante de ver. Tá? Então, a função max trabalha com isso. Ela trabalha aqui em maior salário. E, ao contrário dela, tem o min. Select min. Posso botar aqui min salário. Qual o menor salário? Você poderia pesquisar aqui, dependendo do seu banco, né, qual o maior preço, o menor preço que tem no estoque. Então, aqui, menor salário. Fica ao seu critério. Maior altura, menor peso. From funcionário. Ponto e vírgula. Vamos executar. O menor salário é esse de 25 mil anuais aqui. E, além delas, existe outras, que é a outra função, que é a função de calcular a média. Então, dentro das nossas funções, vamos ver aqui, só selecionar aqui de novo a nossa tabela funcionário. Vamos mostrar tudo, beleza? E vou aqui, pronto. Vamos fazer aqui. Para me saber a média dos salários da minha empresa, como é que eu poderia fazer? Fazer assim, select AVG, a coluna que eu quero fazer, salário, as, ele dá aqui de média salarial, from funcionário. Pronto. A média salarial da minha empresa ele vai retornar. Então, a média salarial, ó, vai ficar aqui, ó, de 36.375 aí é a média salarial dos meus funcionários. Essa função de agregação AVG funciona bastante por isso. Você vai dividir a soma pela quantidade, que AVG vem de average, tá? Daí do inglês average, que é média. Imagine a seguinte situação, que se eu quiser saber, por exemplo, a soma de todos os salários. Se eu quiser saber qual o tamanho da minha folha salarial da minha empresa, como é que eu poderia fazer isso? Tem outra função de agregação, a nossa última função de agregação. Select sum salário. Eu vou colocar aqui as folha de pagamento. Vamos imaginar que seria isso, folha de pagamento. From funcionário. Tá? Então ele faria da seguinte forma. Somou todos os salários que tem aí, ó, de 2.029.291 mil, né? Aliás, 291 mil é a soma total de todos os salários que tinha aqui. Ah, professor, não estou acreditando. Bom, você pode pegar e vir aqui na coluna funcionário, na coluna salário, e somar todos os salários que ele vai dar este resultado aí. Então, essas são as nossas funções. A count, a max, a min, a AVG e a sum são as funções de agregação mais comuns aí do SQL. Bom, só para finalizar, nós fizemos aqui, pegamos uma função de agregação por vez, né? Mas você pode pegar uma dessas funções e fazer, por exemplo, elas encadeadas. Supor que eu quisesse fazer assim, essa consulta. Vai me retornar aqui a média salarial e... Deixa eu até dar uma quebra de linha aqui para ficar melhor de ver. A média salarial e a soma dos salários. Se quisesse fazer essa consulta,
ele mostraria a média salarial e folha de pagamento. Você pode fazer com todas essas funções, desde que seja para a mesma coluna, tá? Porque eles vão fazer esses cálculos para a mesma coluna. Então, é possível fazer isso. Até a próxima aula.